Olá, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções nitrogenadas, sendo nesse momento dedicado a essas duas aqui, as aminas e as amidas. Mas antes de falarmos, nós vamos relembrar aquela questão da nomenclatura, certo? Onde a nomenclatura lá nos hidrocarbonetos a gente aprende que depende da quantidade de átomos de carbono, bem como do tipo de ligação. O tipo de ligação ele determina os infixos, se são ligações simples an, duplas en, duas duplas de en, três duplas trien, uma tripla in, duas triplas de in. Já em relação à quantidade de carbonos, nós teremos o prefixo, um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec e assim sucessivamente, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as aminas. As aminas são consideradas bases orgânicas e nós podemos obtê-las substituindo um ou mais hidrogênios da amônia, do NH3, por radicais. São exemplos de aminas bem conhecidos nossos, até do nosso cotidiano, a cafeína, né, que está lá no café, a adrenalina, né, que é o hormônio, aí o chamado hormônio do medo, do susto, a morfina, que é uma medicação utilizada para dor. E essas aminas, elas podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias, assim como nós já estudamos lá nos tipos de carbono. A amina primária é quando ela está ligada a apenas um radical, que no caso aí será um grupo carbônico. A secundária, o nome já diz, vem de 2, então é porque está ligada a 2 radicais. E as aminas terciárias é ligada a 3 radicais. Observem que a gente tem aí menos 1H, menos 2H, menos 3H. O que é que isso significa? Porque o nitrogênio, ele faz 3 ligações. Então, se ele vai estar ligado, por exemplo, aí na terciária a 3 radicais diferentes, o que acontece? Os 3 hidrogênios foram substituídos por radicais. E por isso, lá na formulazinha estrutural, a gente encontra apenas o nitrogênio, tá? Mas é amina, só que é uma amina terciária. Do mesmo jeito acontece aí na secundária, ao invés de eu ter os 3 hidrogênios, eu tenho apenas um, porque os outros 2 foram substituídos por radicais, tá? Então, exemplos aqui de aminas com seus nomes. Então, nosso primeiro exemplo, a gente tem aí, já foi feita a contagem de carbonos, observem que foi começada a contagem do final, temos 5 carbonos. Por que do final? Porque é onde fica mais próximo do grupo funcional. E tá aí, ó, o grupo funcional amina aqui embaixo, no carbono 2. Nesse caso, ela está se ligando a apenas um radical, apenas um carbono. Então, eu digo que é uma amina o quê? Primária. Como é que vai ficar o nome dela? 2-amino, que está indicando que o grupo amino está no carbono 2. Aí eu vou para a quantidade de carbonos. Pente, 5 carbonos. An, ligações simples. Terminação O, porque aquela cadeia é apenas hidrogênio e carbono. Por isso que eu relembrei lá no início a questão da nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá bom? Porque a gente precisa lembrar aqui. Segundo exemplo, eu tenho o quê? 2-amino, por quê? Porque o grupo amino está no segundo carbono. 4-fenil, porque eu tenho aí uma ramificação de anel benzênico no quarto carbono. 2-metil, tem um grupo metil lá no carbono 2, pentano, porque a cadeia principal tem 5 carbonos. Professora, mas por que é 4-fenil 2-metil e não 2-metil 4-fenil? Porque a gente usa a ordem alfabética na questão dos radicais, tá? Outro exemplo, 3-amino, porque o amino está no carbono 3. 4,5-dimetil, olha só, tenho 2 radicais metil, um no carbono 4, outro no carbono 5. Hexano, porque a cadeia principal tem 6 carbonos e apenas ligações simples. E aqui no último exemplo dessa tela, a gente tem o 2-amino, carbono 2 ligado ao grupo amino. Propano, porque a cadeia principal tem 3 carbonos, tá? E se a amina for secundária ou terciária, como é que acontece a nomenclatura? Então, eu coloco N, a cadeia menor com prefixo il, com prefixo e adicionando il, e a cadeia maior, coloco o nome dela mais amina. Por exemplo, olha só aqui, eu tenho aqui
O NH entre CH2 e CH2 caracteriza o quê? Que é uma amina secundária, porque está se ligando aí a dois grupos, dois radicais, dois carbonos. Como é que vai ficar o nome dela? N, aí observa, cadeia menor tá aqui, ó, metil, um carbono, cadeia maior tá lá, prop, 3 carbonos. Então vai ficar N-metil, propa, aí amina no final. Essa outra aqui de baixo, do mesmo jeito, observem que eu tenho aí N-etil, por quê? Porque eu tenho a minha cadeia menor com 2 carbonos, 2 N de metil. Por quê? Porque eu tenho 2 radical metil, então de metil, propanamina, que é essa outra cadeia aqui com 3 carbonos. Então tem uma diferenciação aí quando a amina for primária, secundária ou terciária. E quais são as propriedades das aminas? Então as aminas, elas são moléculas polares. Para as aminas que apresentam a mesma fórmula molecular, mas fórmula estrutural diferente, a polaridade é maior para a amina primária e menor para a secundária, e menor ainda para a terciária. Então quem tem maior é a primária. Tanto a amina primária quanto a secundária formam pontos de hidrogênio. Lembra? Por que pontos de hidrogênio? Porque é quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que é o FON. Então, como aqui eu tenho nitrogênio, eu já sei que eu tenho pontos de hidrogênio, tá? E já, porém, na secundária para a terciária não tem a ligação de hidrogênio, né? Porque eu não vou ter a mesma estruturação. Então, a polaridade, a gente tem aqui um exemplo, ó. Primeira cadeia aqui do exemplo, ela é maior, na segunda já é menor a polaridade, certo? E na terceira menor ainda. Por quê? Porque eu tenho aqui a amina primária, depois uma secundária e depois uma terciária. As aminas mais simples são encontradas na natureza no estado gasoso e as que contêm 12 átomos de carbono encontradas no estado líquido, e todas as outras são sólidas, as maiores. As aminas que possuem cadeia carbônica menor são solúveis em água, formando as pontes de hidrogênio que a gente comentou. Com o aumento da massa molar, a solubilidade em água diminui, porque quanto maior a cadeia, maior será a parte apolar, certo? Já que eu vou ter aí uma característica de hidrocarboneto, e o hidrocarboneto a gente já conhece que é apolar, né? Devido aos vetorizinhos de carbono e hidrogênio que vão um anulando o outro. As aminas apresentam caráter básico, que se deve ao par eletrônico não ligante do nitrogênio, que aceita o hidrogênio proveniente dos ácidos. E as amidas? As amidas, elas são parecidas, mas com muito cuidado para não confundirmos. O que é que vai ter aqui na amida? O grupo carbonila. Então, eu tenho o nitrogênio ligado ao grupo carbonila, enquanto lá na amina eu não tenho, certo? Tá aqui a fórmula estrutural básica dela, e os exemplos a gente colocou aqui alguns bastante conhecidos nossos. A ureia, o nylon e a penicilina. A amida, ela também pode ser classificada em primária, quando se liga a apenas um grupo radical, secundária se ligada a 2 grupos, terciária se ligada a 3 grupos, como a gente visualiza aqui na tela. Então, exemplos aqui de amidas. A nomenclatura vai ocorrer de modo semelhante ao que a gente viu lá na amina primária. Eu vou numerar a minha cadeia carbônica, começando de onde fica mais perto do grupo funcional. Como eu tenho aí o grupo carbonila ligado ao nitrogênio, o que é que vai acontecer? Ela vai ser localizada em uma das extremidades, então fica fácil da gente visualizar. E aí a nomenclatura bem simples. Coloca a nomenclatura dos meus radicais, no caso 3 e 5, é onde eu tenho radical. Dimetil, porque eu tenho 2 metil. Hexan, porque a minha cadeia principal tem 6 carbonos. Ligação simples, e amida, porque é uma amida. No exemplo aqui de baixo, fenil, por quê? Porque eu tenho aí um anel benzênico como radical. Met, porque um carbono. Ligação simples, amida, porque eu tenho uma amida. E as propriedades das amidas? Toda molécula de amida é polar. As moléculas interagem entre si por ligações de hidrogênio, a gente já comentou, né, o FON. Quando eu tenho aí hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu tenho uma ligação de ponte de hidrogênio.
Quando comparados as amidas com os ácidos carboxílicos, a amida apresenta ponto de fusão e ebulição bem superior. Apresentam-se no estado sólido em temperatura ambiente, com exceção da metanamida, que é líquida. Met é o que? Carbono. São substâncias mais densas que a água, ou seja, mais pesadas que a água. A solubilidade em solventes orgânicos é melhor do que na água e, de uma forma geral, elas se desfazem facilmente. São sólidos incolores e possuem um odor característico. É só a gente lembrar aí da ureia que a gente vai lembrar desse odor característico, que é um dos exemplos de amida. E aqui a gente encerra a nossa conversa sobre aminas e amidas, e é só praticar para ficar bem mais claro, bem mais fácil.